Olha aí, meu amigo, uma excelente notícia para a Argentina, derivada do recente acordo fechado entre o governo argentino com o FMI. Agora, Javier Milei, seu governo, decretou ou vai decretar nos próximos dias, na verdade, que o fim do controle cambial para pessoas físicas finalmente chegou. Sim, na prática, o controle estará extinto finalmente. E, meu amigo, isso era algo já previsto para acontecer, uma promessa de campanha do Javier Milei, só que ninguém imaginou que fosse acontecer tão cedo. As expectativas mais otimistas apontavam para o ano que vem isso aí ser estabelecido. Olha o quanto que a economia da Argentina está se solidificando a ponto de garantir que mudanças estruturais importantes sejam feitas antes do que o previsto por todo mundo. É impressionante o que tem acontecido lá na Argentina. Mais uma excelente notícia que mostra que o país está no caminho certo. As medidas necessárias estão sendo tomadas e não foram varridas para debaixo do tapete, esquecidas. Vamos ficar com o que a gente já conseguiu e esquece o restante, já tá bom demais, já fizemos a diferença. Não, nada disso. O governo argentino segue no caminho correto, fazendo aquilo que é necessário dentro de todo o planejamento que eles já tinham estabelecido muito antes. É assim que se faz um governo sólido, estável, com propósito. É assim que se estabelece um programa econômico decente e é assim que se organiza realmente a economia de um país que estava completamente bagunçado. Vamos conversar então sobre esse tema, conversar sobre os detalhes a respeito desse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Como eu sempre digo aqui, antes de eu entrar nos detalhes dessa nova decisão do governo Milei, como eu sempre digo por aqui, tem muito a se fazer na Argentina ainda. Mais do que talvez seja possível fazer em um mandato. O Milei está aceleradaço, eu sempre falo isso, ele sempre surpreende, e não importa o quanto ele surpreenda, eu sempre vou continuar sendo surpreendido, porque realmente a coisa está indo muito mais rápida do que o mais otimista dos libertários poderia esperar, mas acontece que tem muita coisa na Argentina para ser resolvida. Muitos problemas a serem superados por causa de décadas seguidas de socialismo. Isso não se corrige do dia para a noite. O que o Milei basicamente fez foi destruir a construção antiga que é completamente fadada a desmoronar que existia antes, limpou o terreno e começou a construir os alicerces agora. Vai dar tempo de construir a casa toda nesse mandato dele? Torço para que sim, mas acredito que não. Argentinos vão ter que dar mais um voto de confiança para ele, para mais um mandato, para a coisa continuar a acontecer. E os desafios são grandes. Veja aqui, por exemplo, que a inflação da Argentina foi mais elevada agora em março do que em fevereiro. Está num patamar muito mais controlado, sem sombra de dúvidas, mas foi 3,7%, sendo que em fevereiro foi 2, alguma coisa. E é o maior patamar desde agosto, se eu não me engano, né? É o maior índice desde agosto. Então, tá bastante controlado ainda, dado o histórico da Argentina, mas veja que é uma aceleração considerável aqui em relação ao mês de fevereiro. Tudo bem que principalmente aqui o setor de educação pesou mais, época de rematrícula, né? Então isso tende a não se repetir nos próximos meses, foi algo deste momento, uma necessária atualização de mensalidades, eu suponho, para cobrir toda a desvalorização da moeda dos últimos meses aí. O restante aqui, né, não subiu tão agressivamente, embora a questão aqui dos alimentos e bebidas não alcoólicas tenham pesado aqui um pouquinho também nessa história. Acontece que no acumulado de 12 meses, a inflação recuou, e recuou pra caramba, caiu para 55,9% de 80%. Aliás, estava 67 mais ou menos no mês passado, estava em 80 no começo desse ano. Então veja que caiu para um patamar que não era visto desde 3 anos atrás, mais ou menos aqui março de 2022, um patamar muito interessante, levando-se em consideração que o Milei já chegou a ter quase 300% de inflação acumulada. Isso aqui vai continuar caindo, porque na próxima leitura,
que é a referente ao mês de abril, você pode ver que tem mais ou menos uns 8% aqui de inflação. É aqui, né, no mês de cá, tô olhando no ano de cá, né? Então você pode ver que a inflação para abril está na casa dos 10%, mais ou menos. Então provavelmente vamos ter uma inflação abaixo dos 4% em abril, fazendo com que esse índice acumulado caia mais um pouco. Então é um desafio, uma notícia assim que lança, claro, uma certa precaução em relação à inflação, mas o cenário macro está melhorando consideravelmente e aqui temos uma excelente notícia nesse sentido. Então, lembrando, a Argentina fez um acordo recente com, esse aqui é o Luiz Caputo, ministro da Economia da Argentina. A Argentina fez um acordo com o FMI e foi um acordo bastante interessante, né? É um desembolso sem precedentes, conforme o próprio Luiz Caputo falou, porque foram praticamente aqui 20 bilhões de dólares, né? Então, desses 20 bilhões aí, 15 bilhões vão chegar logo de cara, né? Logo de momento e vão estar disponíveis imediatamente para justamente capitalizar o Banco Central da Argentina com dólares, né? Com reservas internacionais. E isso aqui foi muito importante na decisão do governo argentino de flexibilizar o controle cambial para pessoas físicas. Desde 2019, havia o limite de compra aqui de 200 dólares por pessoa. Caramba, meu amigo, isso aqui é uma crueldade sem tamanho com o povo e é assumir que a moeda não vale nada, a moeda do país não vale nada. Você tem que proibir as pessoas de comprar uma moeda mais forte, porque a sua moeda é um lixo. Então, o anúncio aconteceu hoje, dia 11 de abril, o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e a partir de então desse acordo, a Argentina vai poder eliminar esse controle cambial para as pessoas físicas, né? E, inclusive aqui, a cotação do dólar vai ser liberada aqui dentro de uma faixa móvel, né? De 1.000 a 1.400 dólares. E esses limites vão crescer a uma taxa de 1% ao mês, né? Então, o que acontece aqui? A Argentina tinha antes também aqui o famoso crawling peg, que é um sistema de câmbio em que a moeda é desvalorizada ou ajustada pelo governo de forma gradual, né, em pequenas doses. Isso aqui foi adotado pelo governo Milei com uma flutuação aí no limite de 2% ao mês. Então, na prática, né, de acordo com o que foi mudado aqui, para valer, como é que vai funcionar isso? Os argentinos vão poder trocar os pesos deles por dólares sem um limite, de fato, né? E por um valor que vai ficar muito próximo, provavelmente, se não igual ao dólar blue, que é o câmbio paralelo, que é o que realmente conta no final da história, né? Lembrando que lá em 2019, né, o governo argentino mudou a regra de compra de dólares, porque antes o argentino podia comprar 10 mil dólares por mês, uma grana considerável, né? Sem sombra de dúvidas, e caiu para 200 dólares, ou seja, o governo estava desesperado com o que estava acontecendo em matéria de fuga de capitais, adotou essa medida que durou até agora, então, né? E é o que eu falei, era um compromisso do governo do Javier Milei assumir essa proposta e adotar essa medida logo de cara. Só que ninguém sabia quanto tempo que iria demorar, porque você tem que fazer uma estabilização econômica suficiente para adotar essa medida e evitar uma quebradeira geral na economia. O pessoal estava projetando 2026, ninguém acreditou que isso iria acontecer tão rápido assim, né? Então, o Luiz Caputo aqui falou que há 8 meses atrás o governo já sabia qual seria o esquema de taxa de câmbio que seria adotado, portanto, então o governo da Argentina está bastante seguro nesse sentido e está realmente estabelecendo, né, um patamar seguro para iniciar essa nova alteração, esse novo modelo de negociação de dólares com muito mais liberdade de maneira geral, né? Então veja aqui que o dólar blue está cotado na faixa de 1.341 pesos. Não dá para saber 100%, porque isso aqui é algo bastante variável e é informal, você não tem um patamar certinho para medir isso, mas é o que o pessoal está prevendo de maneira geral aqui, né? Inclusive aqui, o governo vai eliminar a cobrança de impostos sobre operações de compra de dólares no mercado oficial.
né, que agora não vai ser limitado e etc., os impostos vão continuar valendo só para gastos com cartão no exterior e também gastos com turismo, né? Realmente, inclusive aqui, o Luiz Caputo aponta para um fato inegável, que é acabar com o controle cambial no contexto atual da Argentina, né, um contexto de ordem fiscal, que é extremamente atrativo para investimentos, vai atrair ainda mais grana de fora, porque você vai poder livremente negociar dentro da Argentina a moeda que você quiser. Leva o seu dinheiro para lá, transforma em pesos para investir. Quando você tiver lucro, você transforma isso em dólares, leva para onde você quiser, gerando renda, gerando emprego, movimentando a economia nesse meio tempo. Mais uma vitória do governo Javier Milei, sem dúvidas, e mais um atestado de que sim, eles têm um plano bem estabelecido e estão fazendo tudo o que eles podem para realmente concretizar esse plano e estão tendo muito sucesso. Mas me diga aí o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.